das etnias, dos povos indígenas que compõem e construíram o estado do Mato Grosso do Sul. Como fui apresentada, eu sou Niara Muntum, aquela que tem como propósito o ser humano, e também dou início pedindo a bênção aos meus mais velhos, e principalmente aqueles que vieram antes de mim e que se tornaram antepassados, se tornaram ancestrais, se tornaram encantados, que apesar de não estarem nesse plano, eles continuam muito vivos. Então, e também agradeço por estar aqui e principalmente pela oportunidade de participar da criação desse espaço. Muito obrigada, conselheira Bárbara, e demais pessoas que aceitaram fazer parte e se disponibilizaram a estar aqui nesse evento. Eu sou Niara, né, como eu disse, uma pessoa negra. Hoje eu uso uma blusa branca com bordado de flores, um turbante nas cores marrom e roxo, um batom de cor marrom, uso um brinco prateado de argola. Em um dos lados do brinco tem um pingente que imita uma presa, ao fundo uma parede em tom cinza, nessa parede tem post-its, um post-it azul e outro amarelo, tem uma prateleira nessa parede, nessa prateleira tem plantas, um desenho e uma caixa com imagem de coruja. Além de... Então, quem me compõe, né? Eu sou mãe, pertenço a povos e comunidades de terreiro e de matriz africana, sou psicóloga de formação e trabalho como psicóloga, né, na Ibire Psicologia e Saúde, e atualmente eu sou conselheira neste conselho, no CRP 14MS, e estou na coordenação da Comissão de Direitos Humanos. Coordenação esta que é formada por 8 núcleos, dentre eles o núcleo de psicologia e povos indígenas. Então, entendo que é uma grande oportunidade para a psicologia sul-mato-grossense, esse evento, no qual a gente pode partilhar não só sobre os saberes a respeito de povos indígenas, mas principalmente pessoas indígenas, psicólogas indígenas, mostrando que são produtoras de saber. Afinal de contas, a psicologia ela não é universal. Não foi somente um povo que construiu a psicologia enquanto saber, né? Essa psicologia na qual a gente se graduou. Antes da psicologia considerada científica, considerada moderna, povos indígenas, povos africanos já produziam e sistematizavam conhecimento sobre si, sobre emoção, sobre relação com a natureza. Então, entendo que hoje é um momento para a gente poder ouvir sobre a psicologia feita por pessoas indígenas, por povos indígenas e para os povos indígenas, né? É porque em nenhuma escola da psicologia a neutralidade étnica-racial, nenhuma escola da psicologia a neutralidade cultural. Então, nós estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso e, principalmente, produzir uma psicologia, uma prática psicológica que seja orientada pelo aspecto sociocultural, uma psicologia que seja aterrada, uma psicologia que, de fato, seja do e das pessoas que compõem, dos grupos que compõem o Brasil, né? E falar de povos indígenas é falar dos fundadores dessa terra, né? Então, não dá para a gente dizer que é apenas um recorte, porque é princípio. Eu vou também aproveitar para citar aqui alguns materiais a respeito de produção de conhecimento feito por indígenas psicólogas e produção de conhecimento a respeito de povos indígenas. Aqui no Mato Grosso do Sul, especialmente no site do Conselho Regional de Psicologia, nós temos a revista Ingá, que inclusive em sua última publicação
tem um artigo sobre a diversidade étnica cultural em Mato Grosso do Sul, um olhar da Comissão de Psicologia e Povos Indígenas, que foi escrito pela atual conselheira Bárbara Rodrigues, pela conselheira Vanessa Silva Souza e pela conselheira Valnice. E é um artigo que eu convido vocês, é breve, e apesar dele ser breve, é um artigo muito cheio de conteúdo, muito rico, e que nos convoca a tirar a psicologia feita na Europa, feita nos Estados Unidos e principalmente feito por um único grupo racial, por um único grupo cultural, por uma única experiência de humanidade do centro. Então, é um artigo que nos convoca a olhar para aquilo que a gente tem. Tá? Esse é um artigo que está na revista Engá, disponível no site do Conselho de Psicologia, chamado Diversidade Étnica Cultural em Mato Grosso do Sul. Outro trabalho a nível nacional, e esse já é sobre os povos indígenas, né, que o artigo citado acima, nós temos duas pessoas indígenas, a conselheira Bárbara e a conselheira Vanessa, né, que produziram, confeccionaram esse trabalho junto à conselheira Valnice. E aqui a gente tem também, a nível nacional, produzido pelo Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP, a referência técnica para atuação de psicólogas e psicólogos junto a povos indígenas, e que também é um trabalho, né, feito não só pelas psicólogas, mas também em diálogo com pessoas não psicólogas e indígenas. Então, é uma referência muitíssimo importante para quem trabalha, mas principalmente para quem quer produzir uma psicologia realmente voltada à sociedade brasileira. Outro material que a gente tem a nível nacional são as referências técnicas para atuação de psicólogas e psicólogos com povos tradicionais. Do ponto de vista legal, né, há uma aglutinação, vou dizer assim, da categoria povos tradicionais com povos indígenas, né? Mas independente das compreensões, essa é uma referência muito importante para que a gente compreenda que não existe apenas uma única forma de estar na realidade, que não existe uma única compreensão de humanidade, que não existe uma única compreensão de saber, né? Então, é um material que também nos convoca a olhar para os povos que fundaram, ergueram e continuam mantendo a sociedade brasileira funcionando. Então, faço esse convite a todas as pessoas aqui presentes para poder acessar esse material que está sendo disponibilizado de maneira gratuita, né, tanto principalmente por PDF, mas também fisicamente, e é um convite para que a gente retorne às nossas raízes. Afinal de contas, nenhuma árvore fica de pé sem as raízes. Agradeço por esse tempo de fala e passo a palavra. Gostaria de convidar a nossa presidenta Camila para fazer a abertura oficial. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Niara. Boa noite a todas as pessoas. Obrigada, Thales. Eu sou Camila Fernandes Marques, atual presidente do conselho, uma mulher branca com cabelos castanhos natural na linha dos ombros. Hoje visto uma blusa preta da psicologia e sou aliança dessas. Sou aliança da defesa dos direitos humanos, sou aliança das temáticas que se colocam em prol da defesa de todo o humano existente nesse nosso território. É com profunda honra, né, com o convite de poder fazer a abertura desse evento organizado pelo núcleo que se dedica não apenas a convocar as psicólogas e os psicólogos, mas também com uma proposta que nos questionam nesse desdobramento ético, né, do nosso comprometimento e respeito com a vida em sua diversidade. Articular psicologia, direitos humanos e cuidado com os povos indígenas é uma reflexão que deve ser feita de forma muito profunda e dentro de uma prática profissional que é conhecida e trabalhada por esses povos
que já estão aqui dentro de um espaço de diálogo conosco. Quando hoje a gente fala de psicologia, pensa em psicologia, nós não podemos mais ignorar e produzir silenciamento em não discutir práticas voltadas ao olhar dos direitos humanos e garantia de práticas éticas junto a qualquer população que seja, principalmente no nosso território sul-mato-grossense, onde a gente tem uma grande parcela dessa população indígena. Como a Niara coloca, né, a psicologia pode, essa psicologia que a gente conhece nas cadeiras da universidade, ter sido trazida, né, para as universidades e somente para ali, de um contexto muito específico, branco, urbano e ocidental, né? Mas a psicologia brasileira, ela precisa estar disposta a desaprender muito do que lhe foi ensinado, né, com aqueles e aquelas que foram historicamente marginalizados e excluídos das mesas, das discussões teóricas, da teoria, né, e dessas práticas de cuidado. E esse evento, e eventos como esse, celebram não só a data do dia 19 de abril, mas celebra a representatividade no e com o sistema Conselhos de Psicologia. Não é mera diversidade que se coloca só para se mostrar, né? Evidencia uma representatividade de corpos, psicólogas e psicólogos indígenas operando com a psicologia em nosso conselho, em uma posição de decisão, em um espaço de relações de poder onde as políticas são construídas e deliberadas, em um espaço em que eu tenho uma indígena psicóloga vice-presidente no segundo território de maior população do nosso Mato Grosso do Sul, na pessoa da Bárbara aqui presente. A pluriversalidade e a democracia que a gente tanto coloca para ser debatida dentro dos espaços do sistema conselhos nos permite reconhecer que a democracia genuína nos exige uma multiplicidade de conhecimento, de cosmologias, de maneiras de poder entender o humano, o sofrimento, as dores, a saúde e de forma a reconhecer elas como legítimas. E os povos indígenas possuem as suas autenticidades epistemológicas, sua forma de cuidar, sua forma de pensar saúde mental, de viver em comunidade, das relações entre o indivíduo e o coletivo. E esses conhecimentos precisam ser ouvidos, precisam ser integrados e, fundamentalmente, precisam desafiar e repensar o que a gente já tem em termos de pressupostos básicos dentro do que a gente aprende em psicologia. E esse é um espaço, né? Um espaço de poder entender que o cuidado significa os saberes ancestrais que essa população traz para nós a cada espaço de discussão, significa estar disposto, nós profissionais, a trabalhar com esse espaço em relação, e não achar que somos os especialistas, mas de poder entender que esse conhecimento vai se compondo dentro de um espaço complementar. Significa que eu, enquanto psicóloga, mulher branca, preciso, profissional, branca, urbana, preciso e tenho muito mais a aprender do que a ensinar nesses espaços também. Esse cuidado significa que a gente, enquanto uma sociedade, uma população de profissionais, precisamos reconhecer também a defesa de certos territórios, territórios desses povos que já estavam aqui. Porque a gente sabe que o território, ele também diz respeito não só a uma questão geográfica, mas ele também é corpo, ele também é saúde psíquica, ele também é identidade, e ele também é o futuro. Então, precisamos olhar também para esse espaço que muitas vezes a gente negligencia num processo de poder discutir.
E eu convido, né, hoje, aqui nesse convite, de poder fazer essa pequena participação, né, mas uma grande participação em termos de escuta, de poder convidar cada um de vocês, né, e me sinto convidada para poder escutar também e acompanhar de forma a ter uma escuta muito ativa desses profissionais, né, e dessas profissionais que aqui conversarão conosco hoje, e que a gente possa construir esse espaço de orientação para uma prática profissional ética dentro desse desdobramento dos direitos humanos. A psicologia que nós queremos, ela não é construída sem essas articulações do pensamento. Então, que esse evento, nessa noite do dia 30 de abril, possa ser um espaço de fortalecimento e do compromisso de cada um de nós com a psicologia que verdadeiramente se faz pluriversa e democrática e comprometida com os povos indígenas e com todo o direito humano. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Niara, Thalisson, Lawanda, Jander, e eu estou esquecendo de mais o Carly. Carly, estava aqui, tá? Tinha anotado. Obrigada pelo evento de hoje. Obrigada, Linhara. Obrigada, Camila. Boa noite a todas as pessoas. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher indígena, né, tenho cabelo castanho, estou hoje com um fone cor-de-rosa. Eu tenho um rosto arredondado, os olhos pequenos, os lábios carnudos. Além de uma mulher indígena, né, eu sou psicóloga, estou atualmente como vice-presidente deste conselho e também, né, coordenando esse núcleo que é maravilhoso, né? A gente está trilhando uma caminhada, estou muito contente de estar aqui com vocês no nosso primeiro evento, né? E a gente espera que a gente tenha um evento presencial, estamos trabalhando para isso, e conto com todos vocês. Então, esse é o primeiro de muitos, né, muitos espaços que a gente quer proporcionar, tanto para, né, as psicólogas indígenas, pessoas indígenas, lideranças e também profissionais que atuam, que pesquisam, né, sobre a questão da população indígena. Hoje eu estarei, né, como facilitadora deste evento, então cada palestrante pode se sentir à vontade, né? As pessoas que estão participando podem mandar mensagem ali, se vocês quiserem ir dialogando, conversando, os palestrantes ficam à vontade, tá? De responder as mensagens que forem encaminhadas no chat. Então, esse é o momento, é um diálogo, né? Para que a gente possa trocar saberes, trocar informações. Então, eu gostaria de chamar o nosso convidado, o nosso primeiro palestrante, que é o Jander. O Jander, ele é acadêmico de Direito, ele é morador aqui da aldeia Jaguapiru, meu conterrâneo, né? A gente se conhece desde de pequenininho, é um prazer. E o Jander, eu vou ler um pouquinho a sua trajetória. O Jander, ele é acadêmico de Direito da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UEMS, Unidade de Dourados. Sua trajetória é pautada pela defesa dos direitos humanos e pelo debate das questões étnicos raciais, com foco na proteção e garantia dos direitos dos povos indígenas. Ativista indígena, é militante, atuante dos movimentos estudantis, destaca-se pelo pioneirismo na representatividade institucional. Foi o primeiro indígena a ocupar a coordenadoria de administração no Diretório Central de Estudantes e a coordenadoria de Cultura e Diversidade no Centro Acadêmico de Direito. Possui formação complementar e aperfeiçoamento em Educação de Direitos Humanos e Diversidade, Educação Midiática para a Promoção de Defesa dos Direitos Humanos, e hoje faz parte do Núcleo de Promoção de Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial, no PIR, da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Jander, muito obrigada, fica à vontade, e eu gostaria de solicitar que você fizesse no início a sua audiodescrição, por favor. Olá, boa noite. Todos estão me ouvindo? Me chamo Jander,
Jander Massi de Moraes, sou um homem indígena, tenho 1,65 m, olhos pretos, estou com um cocar azul, tenho uma camiseta que eu tenho muito carinho por ela, que é a camiseta do ENEI, né, que é o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. Atrás de mim tem um outro cocar, e tem uma bolsinha indígena. Para quem não me conhece, e aí eu começo com muita alegria, agradecendo as pessoas que me convidaram, em especial a minha conterrânea, amiga, parente, Bárbara. Para nós, como indígenas, é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Então, ao meu povo Terena, eu falo Nequeie, e ao povo parente, Guarani Kaiowá, eu falo, a gente faz essa saudação, né, que é Porã. Então, assim, estar hoje aqui é aldear esses espaços que por muito tempo não foram para nós. Estar aqui é se colocar literalmente à frente de uma bala. Estar aqui é fazer o papel falar, assim como muitas lideranças indígenas, a grande liderança indígena que eu tenho acompanhado fala, vamos fazer o papel falar. Quando foi me dado essa oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória, eu pensei, será que eu coloco um slide? Será que eu coloco uma formalidade? Porque as pessoas esperam que o acadêmico de direito tenha toda aquela jurisprudência, né? E aí eu lembrei da minha mãe. Que fala que os povos indígenas são da origem. Então é nesse que eu começo esse breve diálogo, construindo e desconstruindo também muitos paradigmas que tem, né, ao longo de todo esse trajeto, né, de questões indígenas e de construção deste movimento. Estar aqui hoje é construir e principalmente fortalecer o amanhã. Então, como indígena, a gente fala, né, e a Bárbara me deixou muito livre, né? O indígena não tem tempo, né? A gente fala, o indígena faz o seu tempo. O tempo do indígena ele é diferente. Então a gente começa nessa percepção e algumas provocações a gente vai colocar aqui, né, nessa mesa de discussão. E uma delas é algumas definições. Como acadêmico de direito, a gente dá um norte e coloca algumas definições, que é o que é Tecoporã. Quando a gente fala do direito, a gente fala de cumprimento de direitos, de cumprimento de sentença, de construção de projetos de leis, de construções de uma jurisprudência. E aí eu cito um grande autor, que é o Krenak, que fala no livro dele que quando foi se criado o artigo, o capítulo, né, dos povos indígenas, foi se criado apenas naquele momento, porque ao decorrer de toda uma trajetória nunca foi se pensado realmente se seria válido, né, assim, no contexto, se iriam respeitar o que estariam na Constituição. E a gente fala, como assim respeitar, Jander? Porque por mais que nós tenhamos um artigo, tenhamos o 231, tenhamos o capítulo, né, que dá respaldo a toda essa jurisprudência que envolve os povos indígenas, hoje, depois de um bom tempo da criação da Constituição de 1988, somos violados.
Então, assim, como que a gente vai construir esse bem viver, o Tecoporã, né? O bem viver, o caminhar tão belo, né? Que o povo Guarani fala, o povo Terena fala nesse aldeamento à política, nessa construção de políticas de ações afirmativas dentro da universidade, fora da universidade e dentro de uma sociedade. Então, assim, esse modo de viver, ele tem que ser pensado além. Se nós, como povos indígenas, somos violados no princípio fundamental, que é o princípio da dignidade, a gente já não tem mais o Tecoporã. Nós não temos mais o lugar de pertencimento e tampouco temos um lugar que podemos chamar de território, de Tecorá, o lugar que pertencemos e ali vivemos. Então, ao longo dessa construção, e aí eu começo a pensar que o indígena ele tem que estar sempre se reafirmando dentro da instituição, dentro de universidade. Não é apenas entrar, é conseguir permanecer e formar. Então, e aí eu trago um pouquinho para mais palpável, algo simples, que é o curso de Direito, que eu comecei a fazer, estou no 4º ano de Direito, finalizando, né? Indo agora para o 5º, e assim, ao longo de toda essa trajetória, eu nunca vi indígenas dentro do centro acadêmico, eu nunca vi indígenas dentro do DCE, dentro da parte executiva, tomando as decisões. Então a gente começa aldeando esses espaços que não foram pensados para nós, não foram pensados para nossas línguas. Eu falo terena, a Bárbara fala uma outra língua indígena, Guarani, Kaiowá. Temos a diversidade dos povos indígenas dentro do Mato Grosso do Sul. E como diversidade, nós temos que entender, e não é nem entender, é saber que essa terra é nossa, que a percepção do ser traz consigo a cosmologia, traz consigo a cosmovisão, traz consigo toda a nossa trajetória, e não tem como nós, povos indígenas, sermos imparciais. Olha, não vou lutar dentro da universidade. A gente entrou na universidade e a gente é questionado. Mas vocês são indígenas mesmo? Ah, mas os indígenas é assim, é assado, tem traços, tem falas. Tão pouco fala o português. Mas, como minha mãe sempre diz, nós temos que aprender a língua do Purutu e do Caraí. Nós temos que se revestir de tudo aquilo que um dia nos matou, para conseguir trazer a resistência e, principalmente, o viver político. Porque estar na universidade é, sim, resistência, resiliência e também muita tristeza. Porque nós somos violados. Nós somos violados no direito, nós somos violados na língua, nós somos violados nos nossos territórios. E tão poucos nos perguntam, nossa, essa universidade, ela é plural, ela é diversa, mas talvez essa universidade seja plural e diversa somente no papel. Porque quando chega no curso de Direito, de Psicologia, é a psicologia não indígena, é o direito não indígena que vale. Quando se fala de direito, tão pouco dentro da graduação nós falamos de direito originário. Tão pouco nós falamos de psicologia, e a psicologia do território, onde a mãe reconhece o filho só pelo traço, só pelo respirar. Ela conhece o seu filho, conhece as suas dores, conhece a espiritualidade, conhece o bem viver. Então, estar aqui hoje é sim um momento de resistência, mas também é um momento de muita resiliência.
porque nos provoca e também nos confronta. Porque a gente começa a nossa vida acadêmica, Jander, você tem que falar muito bem o português, você tem que falar muito bem a jurisprudência. E a gente vai se moldando conforme a língua do Purutui, conforme a língua do Caraí. A gente vai colocando uma postura e a gente vai tirando o nosso cocar, a nossa resistência, a nossa resiliência. E aí, o que nos resta? Nos resta apenas um sonho de voltar para o seu território e ser reconhecido como indígena. Estar aqui hoje, para mim, para todos os indígenas e para todas as pessoas que se dispuseram a ouvir e a construir esse diálogo, é olhar para o futuro, é olhar para a humanidade, é olhar para nós mesmos. Quando eu entro dentro da Defensoria, que é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Étnico-Racial, eu não vejo indígena, eu não vejo negro, eu não vejo... Tampouco eu vejo mulheres. Um sistema na qual é muita jurisprudência, então tem que ter homem. Tampouco tem indígena, então vamos falar de um núcleo, né, que é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Povos Indígenas, que não tem indígena, que é provocador. E aí chega lá, um menino de 1,60 m falando, não, doutora, não é assim. Os nossos territórios, nós temos as nossas vivências, nós temos as nossas danças, nós temos a nossa tradição, a nossa cultura. Então, mais do que títulos, mais do que o Jander fez aquilo outro, fez os cursos que me permitiu estar aqui e contribuir. Eu acho que é isso. Eu faço as contribuições. Eu faço desse momento um momento histórico, um momento de muita resistência, um momento de construção de direito e de garantia. Porque há muito tempo atrás, os povos indígenas têm se perdido, né, essa garantia do direito. E quando nós falamos de igualdade, de direitos humanos, nós falamos de uma visão. E essa visão, ela dá a se entender que todo mundo é igual, né? Tem direitos perante a Constituição. Mas em uma conversa em um território indígena, de indígena para indígena, eu descubro que um indígena de 67 anos não tem documento. E aí lá vai o Jander conversar com o núcleo, né? E falar um pouquinho das experiências. Quer falar, Bárbara? Só para avisar, 5 minutinhos, Jander. Ok. E aí nessa percepção, a gente garante, né, para esse indígena o seu registro. E nesse registro, a gente não é o primeiro indígena, né, que tem essa violação de direito. No Brasil e no Mato Grosso do Sul, temos milhares de pessoas que ainda não se têm voz, não são reconhecidas pelo Estado e tampouco têm algum tipo de documento. Então, ao longo de toda essa trajetória, e a gente fala, o conceito de direitos humanos, ele vai além. Ele vai no direito básico de ser reconhecido como cidadão dentro de um estatuto, dentro de uma constituição. E não, não é possível, né, existir mudança se não tem essa fundamentação do direito, dos direitos humanos
e principalmente da garantia desse direito, que é um direito originário, que é um direito das nossas fundações, dos nossos costumes, das nossas trajetórias e principalmente do nosso pertencimento. E é isso. É com essas provocações e com esses questionamentos, que eu não sabia que eu ia ser o primeiro, né? Que a gente começa. E aí eu agradeço, né? Na minha língua a gente fala Anapuyapué, e na língua do nosso parente a gente fala Atimaporã. E a gente começa essa construção e desconstrução também, que é tão importante para nós, profissionais da saúde, do direito, outros profissionais que atuam dentro desses territórios indígenas, que é grande, que é desafiador, mas também que é reconstruir e construir direitos. É isso. Muito obrigado. Atimaporã, Jander, muito obrigada, que maravilhoso ouvir, né, você falando, nos traz, assim, enquanto pessoa indígena, enquanto mulher indígena, nos traz tantas sensações, tantas emoções, né, que dá um aperto aqui no peito. Muito bom, maravilhoso mesmo sua fala. Agora, eu gostaria de chamar a nossa segunda convidada, que é a Carla Tônia Martinez. Ela é psicóloga, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É uma mulher indígena Guarani Kaiowá, reside na aldeia Mambai, realiza atendimentos clínicos, né, oferecendo um espaço de escuta e acolhimento e cuidado para diferentes públicos, e ela também é colaboradora do Núcleo de Psicologia e Povos Indígenas do Conselho Regional de Psicologia. Carla, muito obrigada, né, por aceitar o convite. A psicologia, além, né, da nossa parentela, né, eu também sou guarani, a psicologia foi algo que nos uniu. Né? Foi por conta deste espaço que a gente se reencontrou. Muito obrigada. Gostaria de que você começasse sua fala fazendo sua audiodescrição, e a palavra é sua. Boa noite a todos, a todas e todos. Estou com uma blusinha preta, cabelo preto e atrás tem um guarda-roupa e estou sentada em uma cadeira colorida e notebook dourado e uma garrafinha. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, participando desse momento tão importante do nosso diálogo com os convidados, né, com a minha colega Liz, a Bárbara, o Jander. Eu não conheço o Jander, mas eu gostaria muito de conhecer um dia, pessoalmente. Eu gostei muito do que você trouxe hoje, e a gente tem que receber mais um convidado assim, como o Jander. Então, meu nome é Carly, sou psicóloga, sou natural de Amambai, e eu sou mãe, eu sou da etnia Guarani Kaiowá, e hoje venho aqui compartilhar um pouco, né, sobre a importância da psicologia, né, no cuidado com, eu falo nosso povo, né, os povos indígenas, e sempre pensando nos direitos humanos, né, no respeito à cultura, no fortalecimento, no fortalecimento da saúde mental, né, falar, eu sei que para algumas pessoas falar da saúde mental, dentro da questão da comunidade indígena é muito difícil, porque eu vi isso na prática, porque falar sobre a saúde mental dentro das comunidades indígenas é também falar sobre a história, né, do território, da identidade, da família, né, da ancestralidade, da espiritualidade e do pertencimento, né, e eu vejo que muitas vezes o sofrimento psicológico ele não está ligado apenas ao indivíduo, também está ligado às dificuldades, né, enfrentadas coletivamente, como preconceito, violência, né, exclusão social, perda de direitos, a falta de acesso a alguns serviços, né. Por isso a psicologia ela precisa atuar de forma
de forma ética, né? Humana, mais respeitosa. Então, o papel do psicólogo não é impor conhecimento ou considerar a cultura indígena, desconsiderar a cultura indígena, desculpa. Mas também, sim, escutar, compreender ela, né? Construir caminhos e cuidados junto com a comunidade. Eu falo isso porque, na prática, eu vi que eu não posso entrar com qualquer projeto na aldeia. Eu não posso construir qualquer projeto e levar na aldeia. E sim, eu tenho que estar lá, construir aquele projeto com aquela comunidade, com a minha comunidade. Porque se eu levar um projeto pronto, elaborar com alguém aqui, primeiramente, eu não sei o que me espera lá, se eu não me aprofundar naquilo que eu quero. Mas, assim, eu falo isso porque teve um tempo que eu montei um projeto aqui na aldeia para preparar o artigo do mestrado que eu ia participar. Aí eu estava com um projeto cheio aqui, mas depois, na prática, eu vi que a realidade era outro. Estava bem longe daquilo que eu estava planejando. Eu percebi que a identidade, a família, como eu falei, muitas vezes o sofrimento psicológico não está ligado apenas ao indivíduo, mas também muitas vezes sobre enfrentar, né, coletivamente a forma. Está acontecendo esqueci o nome que eu ia falar, perdão, pessoal, mas eu ia falar sobre a violência, né, que até saiu nos jornais, que eu até fui atacada por ter falado isso em redes sociais uma vez, essa semana mesmo. E eu fui ver, depois de um comentário que eu fiz lá na internet, no Facebook, porque eu tô sem internet já faz uma semana aqui em casa. E eu fui atacada de uma forma que eu nunca imaginei ser chamada de psicóloga de Shopee. Não é nem da Shopee que me chamaram, de Shopee mesmo. Porque quando a gente é profissional, a gente não deve mais falar algo assim solto. Porque tudo vem para cima da gente, como ataques, né? E eu percebi o quanto a violência, quanto essa violência acaba com a nossa imagem. Não, eu falo não da imagem de psicóloga, mas como as pessoas elas interpretam, né, os não indígenas. E eu tinha um conhecido lá que quando eu fiz faculdade na UFGD, eu conhecia a pessoa. A pessoa fazia outro curso que é da mesma, assim, da mesma FCH, né? FCH também. Aí era a pessoa que estava me atacando e me chamando de Índia da Shopee novamente. Aí eu descobri que o apelido vinha dele mesmo. E nem é apelido, isso é crime. Então, dali a violência só foi aumentando, foi aumentando. E aquilo que eu passei na faculdade, eu enfrentei, voltou novamente. Porque a faculdade foi uma das coisas que eu nunca mais quero voltar na vida. Não que assim, não por causa do curso, mas por causa das pessoas, por causa das coisas que eu enfrentava lá. Que eu tinha feito a faculdade, o curso de psicologia em outra faculdade, que eu fiz com um colega Thaleson, que eu acho que está aqui, e não deu certo, então eu fui para a UFGD. Da UFGD, lá a minha vida parece que desmoronou. Lá começou, para mim, no meu ponto de vista, achava que tudo estava dando errado. E estava mesmo. E o preconceito veio. Aí eu conheci o preconceito, o racismo, a violência. Lá na faculdade eu conheci tudo que era ruim. Então, eu sempre falo que a faculdade acabou com a minha vida. Mesmo eu sendo formada hoje, sendo psicóloga. Mas eu levo esse trauma, acho que eu vou levar ainda, por mais que eu faça 1000 terapias, assim, eu vou levar essas falas violentas sempre. Porque eu não tive apoio na faculdade. Eu tinha colegas indígenas,
mas eu nunca cheguei lá e conversei com elas ou com eles. Por quê? Porque eu tinha medo de tudo. Porque eu via só a violência na faculdade, a violência em tudo, nas falas dos professores. Aí que vem a história da Shopee. Uma professora que dava disciplina para mim, uma vez eu estava chegando na faculdade do ônibus e estava no estacionamento. Aí ela falou, olha lá a Índia da Shopee, novamente. E isso vinha espalhando muito pela faculdade. Não somente na faculdade, mas quando alguém me encontrava na rua, começava a falar, Índia da Shopee. E eu queria entender por que de me chamar Índia da Shopee. Porque eu não fui responder uma pergunta feita pela professora, que era sobre a minha cultura, e que eu não tinha conhecimento de um canto, um canto dos mais velhos daqui, né, que fazia rezas, e ela queria que eu cantasse. Mas eu não tinha conhecimento dessas músicas. Eu sei, eu sou indígena, eu sou da minha comunidade, eu nunca neguei isso. Mas, assim, a faculdade foi o que mais acabou comigo. Eu falo isso de uma forma, assim, constrangedora, porque foi uma das coisas, assim, que acabou mesmo. Que eu pensava em desistir da faculdade. Eu até pensei em tirar a minha vida uma vez. Porque foi uma violência tão absurda que ficou. Aí vocês me perguntam por que a Carly está falando de uma coisa e outra. Porque eu tenho essa ligação. Eu liguei essas violências. Porque tudo que me atacaram nas redes sociais tinha a ver com aquilo que faziam comigo na faculdade. Então, e vocês? E tem algumas pessoas que me perguntam, Carly, mas você já mudou em Dourados, já tá morando em Dourados, fazendo faculdade, deixou a cultura de lado. Eu nunca deixei a minha cultura. Eu nunca deixei de ser eu, por causa que eu entrei na faculdade. E a mesma professora que me atacava, ficava falando, Carly, eu duvido se você conseguir se formar. Assim, é um trauma que eu vou levar sempre na vida. Todas as vezes que eu vejo essa professora, eu quero fazer algo com ela. Mas, assim, só um pensamento intrusivo mesmo. Então, foi uma das coisas que, assim, me deixou traumatizada. Quando falaram que eu ia vir falar aqui, eu pensei nisso. Porque isso faz parte. Isso, para mim, faz parte do que do tema que a gente trouxe hoje, no meu ponto de vista. Pode falar, Bárbara, falta um pouquinho. Carly, minha querida, faltam 5 minutinhos, tá? Tá, tô terminando. Então, esse é um pouco do relato que eu ia trazer, né? Então, sobre a saúde mental, e é isso. Isso não é a saúde mental que eu queria falar sobre a saúde mental, mas foi algo que eu queria trazer como relato aqui, né? Que acredito que cada um de nós temos algo para contar. Todas as vezes que alguém fala de relato, eu lembro disso. E eu nunca quero deixar isso morrer, mas também isso é traumatizante. E ser psicóloga hoje em dia, isso muda muitas coisas. Tá tendo festa aqui, por isso eu acho que vocês estão escutando esses fogos. E então, para mim, tudo isso é muito novo, mas também acaba levando em caminhos diferentes, em caminhos também que eu não devo ultrapassar, que é a minha cultura, que é a minha religião, onde eu estou pertencendo, aonde eu pertenci. Eu falo aonde eu estou pertencendo porque eu não estou mais em um lugar. Porque o meu pai sempre fala, você tem que pensar sempre em evoluir, mas nunca se esqueça de quem você é, da onde você veio. Então, eu também lembro de uma parte, assim, que a minha psicóloga amiga aqui, a Bárbara, foi uma das pessoas que me deu a mão a faculdade inteira. Eu conheci essa pessoa, o anjo que apareceu na minha vida, a pessoa que nunca soltou a minha mão, a pessoa que sempre esteve do meu lado, do início ao fim. E no novo ciclo também que
começou agora, que está começando, né? Eu falo que eu sou aprendiz, e realmente eu sou, porque eu vou aprender com as pessoas, eu vou aprender com os meus pacientes. Eu não sou uma máquina que vai só escutar as pessoas. Eu tenho que aprender, e também eu sei que eles vão aprender comigo. Então, eu sou psicóloga clínica. Hoje em dia, eu atendo online os pacientes, e sim, houve um tempo que eu tinha dificuldade, sim, mas eu acho que ficou lá. Hoje eu sei que eu evolui bastante, como pessoa, como ser humano. Não que eu tenha feito algo de errado já para as pessoas lá, Deus me livre. Mas, assim, eu sou muito grata por ter um lugar de fala hoje. E eu sei que com vocês eu sempre vou ter esse espaço para falar. E eu acho que eu passei do ponto, dos minutos. Eu tinha mais para falar, mas eu acho que acabei falando mais do que eu deveria. Muito obrigada. Carly, muito obrigada, viu, por essa coragem de compartilhar conosco toda essa sua dor, né? Eu acho que é algo para a gente se refletir. Que psicologia é essa que maltrata, que viola, né? Eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema. A gente falou sobre direitos violados, direitos humanos, e como a gente vai garantir, vai falar sobre saúde mental, se nós que estamos, né, aqui, a gente também sofre, passa por isso. Então, quando a gente ocupa, Karen, um lugar de liderança, um espaço onde a gente enfrenta tudo e contra todos para estar, a gente sempre vai ser atacado. Então, saiba que você, né, é uma mulher forte, guerreira, e que você nunca mais vai estar sozinha. Eu encontrei uma amiga, uma companheira de profissão, né, eu falar para você, vai dar certo, você vai conseguir, né, não desista. A gente trocava, né, figurinhas, mensagens, e que bom que isso fez diferença na sua vida, porque é isso que eu acredito e penso, eu quero mais pessoas desse lado, falando, expondo, sem medo. Né? Espero que outras pessoas se fortaleçam também para fazer essas denúncias. Né? Que a psicologia seja isso, acolhedora, e um espaço que a gente compartilhe também nossas dores. E aí agora eu gostaria de chamar a próxima convidada, na qual também por certos motivos a vida nos criou separadas, e por um motivo a gente conseguiu se encontrar, e esse motivo foi a psicologia, né, Liz? A Liz foi a irmã separada de mim, né? Então a gente se encontrou, né, por conta da psicologia. Vou falar um pouquinho sobre o currículo dela. A Lawanda Liz, ela é psicóloga clínica, formada pela Universidade Federal da Grande Dourados. Ela atua numa clínica particular, ela oferece atendimentos presenciais e online. A prática é voltada tanto para a comunidade indígena quanto para as pessoas não indígenas, promovendo um atendimento sensível às particularidades culturais. Né? Ela, como psicóloga indígena, busca integrar saberes tradicionais e promover o bem-estar mental, respeitando as raízes culturais. Por isso, muito obrigada por aceitar o convite. Eu vou pedir para você começar fazendo sua audiodescrição, tá? A palavra é sua. Olá, gente, boa noite. Eu queria agradecer o convite por estar aqui. E fazendo minha autodescrição, eu tô com uma blusinha branca, com coraçõezinhos pretos, um fone preto, um batom cor-de-rosa, eu tenho um rostinho mais arredondado, os olhinhos um pouquinho puxados, uma parede cor-de-rosa com uns quadros da psicologia, com uma poltrona, divã e outro quadro com a palavra psicologia. E eu queria agradecer o convite por estar aqui. E queria falar com a Carly também, que bom que ela conseguiu compartilhar isso com a gente, realmente foi muito forte o que ela falou, e realmente deve ser compartilhado, porque no ambiente acadêmico, um lugar que é cheio de informação, onde não deveria ter violência, e a gente encontra esse tipo de violência, imagina em outros espaços,
da cidade, em outros espaços por aí. Então, voltando, né, eu sou uma psicóloga indígena da etnia Guarani, sou formada pela Universidade Federal da Grande Dourados, e atualmente eu moro na Reserva Indígena de Dourados, na aldeia Jaguapiru, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre, bem resumidamente, a história da minha aldeia e as minhas vivências aqui, convivendo com a violência, sentindo na pele, e falando também sobre minha experiência como psicóloga que atende pessoas indígenas e pessoas não indígenas. Falando, né, sobre a minha comunidade, ela é localizada no sul do estado do Mato Grosso do Sul, e ela é composta por duas grandes reservas indígenas, que é a Bororó e a Jaguapiru. Ela é composta por 3 etnias, que são a etnia Guarani, Kaiowá e a Terena. E ela é distribuída, nós somos distribuídos em 3.600 hectares, então é a segunda, como eu não lembro quem falou, mas é a segunda maior em questão de população do Brasil, então é bastante gente. E a gente, né, não consegue viver como nossos ancestrais da terra, da pesca, da caça, ou seja, a gente depende do governo para ter uma qualidade de vida, uma saúde, um bem-estar, porque tudo nos foi tirado, né? Então, necessitamos dos direitos básicos que o Jander falou da Constituição, necessitamos deles, e esses direitos que são negados para a gente, porque na comunidade não tem saneamento básico, água, tem conflitos por território, não tem água, então como vai ter plantação, como que vai colher se não tem água. Então, e recentemente, né, teve um conflito em relação à água, que todos devem ter visto, né, em novembro de 2024. Mas não foi algo que aconteceu em 2024, algo isolado, porque nós enfrentamos a dificuldade em relação à água há mais de 20 anos, então não foi algo pontual, é algo que realmente se tornou insustentável no ano de 2024, e também a gente passou por uma Covid, por uma doença que se alastrou no mundo no ano de 2020. E uma das coisas básicas que era nesse ano era manter as mãos limpas e fazer isolamento social. Mas como manter as mãos limpas se nem água tinha para beber, nem água tinha para se alimentar? E isolamento social. Como que manter o isolamento social se aqui as pessoas normalmente vivem de diárias, ou seja, recebem por dia, como vai manter o isolamento social? Se precisa sobreviver, então o medo da doença era gigantesco, mas vou ficar em casa como? Para quê? Como que isso é possível? Então, realmente escancarou principalmente a questão da água nessa época. E teve também, né, o conflito no ano de 2024, porque as bombas secaram, queimaram, então não estava chegando água na torneira de ninguém nessa época. Então, a gente se viu numa situação sem saída, que era questão de sobrevivência, realmente. Não tem como ter vida se não tem água. Então, a gente se viu numa situação que a gente precisava sair e fazer valer nossos direitos. Realmente obrigar o Estado a nos escutar, obrigar o Estado a resolver essa questão. Então, fechar a BR foi a única solução de sobrevivência que a gente viu. Então, já vinculando porque o tempo é pequeno, mas é muita coisa para se falar, né? Mas resumindo, a minha experiência como psicóloga, é muito importante saber a história da comunidade, é muito importante saber a cultura da comunidade, porque a gente é composto por 3 etnias, e cada etnia é um universo, cada etnia é uma língua diferente, cada etnia tem uma maneira de viver, e a gente coexiste no mesmo espaço, ou seja, meu vizinho é da etnia Terena, meu outro vizinho é da etnia Kaiowá. Então, são todas umas questões, e a Carly também trouxe a questão de, se eu chegar na universidade, eu não estou mais pertencendo à minha comunidade. Então, tem todas essas questões. E o profissional de psicologia está preparado para receber essa demanda? Está preparado para receber um indígena que chega no consultório? Na minha formação acadêmica, eu não passei por nenhum tipo de violência, também não sabia que a Carly estava passando
por esse tipo de violência, e quando ela falou, me doeu muito o coração, em saber que isso existe na universidade, né? Mas, na minha formação acadêmica, falando sobre a minha experiência, nas matérias, teve bastante matérias sociais que falavam sobre a história da aldeia, falavam sobre a comunidade, falavam sobre a etnia, sobre a língua. Então, eu, juntamente com meus colegas, né, que eram colegas de sala, hoje colegas de profissão, tiveram essa informação sobre a comunidade indígena. Aí eu fico a questionamento, outros cursos, como medicina, enfermagem, técnica de enfermagem, nutrição, advocacia, estão tendo acesso a esse tipo de informação? Não só as profissões, mas outras, a comunidade, a população de Dourados está tendo acesso ao que é a comunidade indígena, estão preparados para receber, porque eu acredito que a educação e a informação, com certeza, ela reduz a violência, reduz a intolerância, reduz o racismo, e principalmente nos ensinos básicos, o ensino fundamental, porque aqui na nossa comunidade a gente tem matérias da cultura indígena, temos matérias da língua indígena, mas e outras escolas? E o ensino fundamental? E a cidade está tendo acesso a esse tipo de informação? Porque recentemente, o que escancarou mais isso, que recentemente eu trouxe meus amigos aqui, que teve uma apresentação aqui na aldeia de Miss e Mister Indígena, e foi uma oportunidade para me mostrar para os meus amigos, né, da graduação e também os amigos da cidade, mostrar como que é a comunidade, né? Então eu chamei eles para conhecer, porque eles nunca tiveram aqui, e eu percebi que eles tinham muitas perguntas. Eles perguntaram até se podia entrar aqui. Eu falei, gente, pode, vocês podem entrar, pode conhecer. E eu pude apresentar para eles a etnia terena, a etnia Kaiowá, a Guarani, eu pude apresentar o grafismo, a dança. Então eu fiquei muito feliz por mostrar isso para eles. Mas e as outras pessoas estão tendo acesso a essas informações? Então, estão preparados para receber alguém com uma demanda como essa? Por exemplo, a Carly, que falou que está fazendo psicoterapia, faz psicoterapia, uma pessoa que passa por esse tipo de violência cultural, que chega nos espaços de profissionais de psicologia, conhece toda essa cultura, conhece como que funciona. E na graduação também eu tive a oportunidade de escutar psicólogos que vieram trabalhar na aldeia e que chegaram aqui e viram, porque como o Jander falou, né, que é o conhecimento branco, né, e ocidental, acho que não foi o Jander que falou, mas acho que foi a Niara que falou que é o conhecimento branco e ocidental, chegou aqui e se deparou com uma realidade completamente diferente, a relação com a terra completamente diferente. Então se viram completamente despreparados para lidar e tiveram que aprender do zero como que é a intervenção da comunidade indígena. Então, eu pude escutar esse relato desses profissionais enquanto graduação, e também, eu queria falar também hoje sobre a importância, né, de passar esse conhecimento para as pessoas brancas, e também, não que um conhecimento seja mais que o outro, mas que os conhecimentos devem ser somados, que cada conhecimento é válido, não que o conhecimento ocidental não seja válido, mas que os conhecimentos realmente devem ser somados. E é importante nós, como comunidade indígena, serem produtoras de conhecimento, porque não só as pessoas brancas vierem falar sobre nossas histórias, mas nós, como os indígenas, sermos produtores do nosso próprio, do conhecimento indígena. Recentemente saiu uma publicação de mim, da Bárbara também, da professora Kátia Paranhos, que é o livro Gênero e Saúde e Articulações na Psicologia, e o capítulo é Mulheres Kaiowá e Guarani na luta pelo Tecoporã, que foi o que o Jander falou, que é a luta pelo bem viver. E nisso eu falo de maneira bem mais aprofundada. A Bárbara também fala sobre as experiências dela, então eu tive a oportunidade de falar em relação à água, em relação à intolerância religiosa. Então, é tão bom conseguir passar o conhecimento, minhas vivências realmente. E eu, como psicóloga indígena, atendendo na clínica, atendendo pessoas indígenas, percebo o quanto é preciso falar sobre a psicologia, porque quando eu comecei, né, a falar sobre o meu trabalho, fazer propaganda, chegou muitas pessoas com dúvidas.
e eu percebi que eles se sentiram confortáveis em conversar comigo, em procurar acompanhamento psicológico, porque para uma pessoa não indígena já é difícil procurar acompanhamento psicológico, sempre tem uma hesitação. Imagina para uma pessoa indígena que não sabe como que funciona, não sabe, e chega lá num escritório de uma pessoa não indígena para procurar um acompanhamento psicológico. A primeira coisa é, será que essa pessoa vai me entender? Será que não vai? E as questões são completamente diferentes, então tem uma hesitação maior. Então eu percebi esse conforto, eu acho que é a palavra, de ou eles se sentirem mais à vontade com essa identificação. Então e também eu consegui responder as dúvidas deles em relação a como que funciona a psicoterapia, e eu percebi que eu posso, na verdade, eu sempre tive essa ideia de entrar na psicologia, e sempre, não só na psicologia, em qualquer graduação que eu entrasse, voltasse para a minha comunidade realmente para trabalhar, para ajudar, e eu percebo que na graduação que eu escolhi, a psicologia, tem muita demanda, então, no que eu puder ajudar, ou produzir conteúdo falando sobre saúde mental, quem pode procurar saúde mental, porque aqui na comunidade, quando se tem algo em relação à saúde mental, procuram as unidades básicas de saúde, né, como os postinhos, só que é um atendimento mais pontual, mais breve, ou grupal, mas nós, como psicólogos, entendemos que precisa de um acompanhamento mais aprofundado em alguns casos. E chegou um paciente para mim que nem conhecia o que era CAPS, o que fazia lá, se era de graça, se não era, onde ficava localizado. Então, eu percebi que realmente a comunidade indígena precisa, eu, como psicóloga indígena, fazer o meu trabalho de mostrar o que é a psicologia, o que é a saúde mental, quem pode procurar, qual que é o benefício que pode trazer. Então é isso, minha fala de maneira bem resumida. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, meu coração fica quentinho por poder compartilhar a minha experiência com vocês. E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou à disposição. Muito obrigada, Liz. Eu gostaria de abrir agora para perguntas. Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? A professora Alex, ele já falou que passou por a situação também de, infelizmente, discriminação e racismo, né, na universidade. Acho que isso é algo que a gente precisa falar sobre isso também, sobre essas dificuldades que mulheres mães, mulheres negras, mulheres indígenas, né, estão passando nas universidades, né? Que espaço é esse que deveria acolher, que deveria fazer com que a gente tenha mais discussões críticas e não julgadoras ou racistas. Que tipo de pessoas estão promovendo, né, os futuros profissionais, não só de psicologia, mas de tantos outros também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alessandra, sinta-se à vontade, por favor. Me escutam bem? Sim. Sim. Boa noite, eu me chamo Alessandra, sou recém-formada em psicologia, sou uma mulher negra, né? Estou de blusa branca e os meus cabelos são curtinhos, eu tenho um rosto oval, os olhos pequenos, mas não puxados. E aí a minha pergunta é para quem puder, se eu puder ouvir de todos, vai ser maravilhoso isso, né? Eu não sou uma mulher indígena, mas tenho muito interesse em me capacitar como psicóloga para atender pessoas indígenas. E uma dúvida que me surgiu com o relato de vocês é assim, como avaliar os riscos que essa pessoa indígena pode estar passando, né, no contexto psicossocial, assim, se é como a Carly estava falando, né, o caso de violência dela foi institucional, foi dentro da faculdade, né, mas existem contextos fora da faculdade, dentro da aldeia, fora da aldeia, né, assim, então, quais que seriam os primeiros pontos a se perguntar, ou até trazer, assim, para a sessão, para que a gente possa avaliar qual seria a principal intervenção, né, ou a primeira intervenção. Acho que essa é a minha intenção.
Carlos, alguma que vocês gostariam de responder? Não consegui escutar porque tá travando. Não sei se é a internet dela ou minha internet. Sim, o meu travou um pouquinho também. Ela realizou uma pergunta a respeito de como avaliar, né, uma demanda de um profissional, de um paciente indígena chegando à clínica em relação aos riscos. Que tipo de riscos? Em que sentido? Os riscos psicossociais. Como a Carla disse, que na maioria das situações de violência são violências institucionais, né? Mas avaliar o risco como um risco psicossocial mesmo. Se as palestrantes me permitir, né, gostaria também então, de fazer um primeiro comentário. Alessandra, eu trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, né, é um serviço público, então atendo também mulheres indígenas, né, mulheres da área urbana, rural, e quando a gente trabalha, né, com mulheres, com famílias indígenas, a gente precisa identificar primeiro, né, os riscos, e geralmente os riscos são violências institucionais, porque, de certa forma, não é de hoje que o Estado vem cometendo violência contra os povos indígenas, porque envolve muito além apenas do sofrimento emocional daquela mulher, aquele conflito, né, que ela tem com aquela família, envolve falta de água, envolve falta de alimento, envolve falta de moradia adequada, e a gente, enquanto psicólogo, a gente se questiona e se pergunta, né, o que a gente vai falar, né, ou vai orientar essa mulher. Então, muitas vezes ela chega com essa demanda e a gente identifica, né, que essas violências, essas causas de sofrimento, muitas vezes é por conta dessa violência institucional, esse abandono do Estado. Então, é muito importante que a psicóloga conheça a rede de proteção, né, a rede de proteção daquele território. É uma liderança espiritual, é um postinho de saúde, né? É uma escola onde ela participa, é um CRAS. Então, você fazendo esse mapeamento, né, dos espaços que ela se sente segura, dos espaços onde ela pode pedir ajuda, dos espaços onde ela não pode, não fique sozinha, né, o apoio familiar, isso é muito importante. Então, você conhecer quem é essas pessoas, né, quem é esse núcleo familiar ou essa família extensa que oferece apoio e segurança. E sempre está orientando ela a buscar os seus direitos. Por isso que eu trouxe o Jander aqui. Primeiramente, a gente não consegue ter acesso ao direito se a gente não tiver um documento. É o mínimo, um mínimo. E a gente tem dificuldade de muitas famílias indígenas ainda não terem seus documentos. Então já começa por aí. Eu não consigo a mãe ir atrás, né, agendar um atendimento da Defensoria Pública porque ela não tem um documento. Eu não consigo encaminhar essa mulher muitas vezes por um atendimento ao CRAS, porque mesmo sem documento deveriam atender ela, mas por questões de falta talvez de conhecimento, falta questão da legislação, essa mulher não é atendida. Então, você conhecendo essa rede de proteção, né, essa rede especializada, do território onde essa família, onde essa mulher está, é muito importante. E você conhecendo também o que fortalece, você conhecendo também o que apoia, isso é muito importante. E o ouvir sem julgamento, né? A gente tem a nossa cosmologia, a gente tem a nossa cosmovisão. Eu também faço o atendimento clínico e são mulheres indígenas, então na sua grande maioria, muitas dessas pessoas já passaram por outras psicólogas e chegaram até a mim pelo fato de elas não se permaneceram no atendimento clínico por ridicularizarem, né, elas se sentirem ridicularizadas com o seu pensamento, no que ela acredita, com as suas crenças. Então, primeiro de tudo, é você
respeitar aquilo que a pessoa acredita e a gente vai trabalhando isso, né? A psicologia, eu acho que é um universo lindo porque a gente consegue, igual a Liz falou, unir esses conhecimentos, né? Porque, assim, para mim, ela significa, ela é algo, mas o que significa para o outro? Significa para esse meu paciente indígena. Então, você buscar, querer saber, a conhecer o que é para ele, e você trabalhar em cima do que ele entende sobre isso. Espero que tenha esclarecido um pouco a sua dúvida. Gente, me ajuda aí. Quem levantou a mão primeiro foi Paula, Júlia ou Alexia? Foi a Alexia, Alexiane, né? eu acho. Alexiane, por favor, a fala é sua. Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu Boa sou, noite. eu sou professora, sou Alexiane Cabreira de Souza, moro aqui na Aldeia Bororó. Gente, eu também tenho uns relatos para contar, né? Realmente o que acontece na faculdade, o que a gente sofre mais de violência psicológica, né? Violência no ambiente também, né? Eu, eu fiz letras, me formei em 2024. No ano que a gente estava se formando, em 2023, veio uma professora que ela é. Eu não lembro de onde que ela veio. Ela veio com preconceito por cima de nós durante um ano, a gente sofreu na mão dela. Eu e meus colegas. Tinha 4 meninos com nós. Tanto é que ela deixou nós assim, de recuperação, que a gente fala. É, ela falou para nós que a gente, como que eu vou falar? Colamos na prova. Foi um momento que me deixou triste, né? Porque eu passei 15 dias estudando para inglês, estudei mesmo. Fui lá, tiremos 10, 4 indígenas. Bom, aí a professora foi lá, falou para nós que nós colemos. Chamou nós na coordenação, humilhou nós, falou um monte de coisa para nós, deu outra prova para nós. Aí nós estudamos de novo, tiramos 10. E mesmo assim ela não acreditou na capacidade, só por a gente ser indígena, entendeu? Meio que eu sou meio atrapalhado para falar em português, né? Sou mais falante da língua. Aí ela não acreditou mesmo. Aí, tipo, ela não quis deixar a gente passar, mas por último ela deixou, entendeu? É o que acontece na faculdade, realmente. A gente que é indígena, se a gente chegar lá, já é um mérito, né? Imagina para a gente sair de lá, entendeu? Imagina, ó, eu sou professora, eu dou aula para os pessoal do 9º ano. Eu vejo os alunos agora desmotivados, entendeu? Por causa que eles falam assim, ah, na faculdade a gente sofre muito preconceito. Eu não quero ir para faculdade, quero trabalhar no mercado e pronto. Eu ganho meu dinheiro dia a dia. É o que desanima a gente, não é? Porque a gente que sai da faculdade conta para eles e eles acham que faculdade é a pior coisa que tem que acontecer, que acontece, né? Assim, realmente poderia conversar com os pessoal da faculdade. Não sei se é o mesmo ainda. Eu acho que aquela professora tá lá ainda porque ela é concursada agora, né? Falando de letras, né, gente? Mas é isso. Formado pela UEMS. Alexiane, muito obrigada, viu? Pela sua coragem de aqui expor as dificuldades que você passou na faculdade. Agora, gente, Paula, Júlia. Acho que sou eu agora. Boa noite. Eu estou muito feliz com esse encontro. Eu até escrevi a pergunta no chat, mas eu não sei se vai ler as perguntas do chat, então vou mandar aqui mesmo. Que eu estou dizendo, né, que eu estou em Parintins, na Amazônia, e amanhã eu vou para um território indígena, Sateré-Maué, onde eu vou ficar 3 meses trabalhando como psicóloga. E, inclusive, eu agradeço muito, né, por esse evento que me caiu como uma luva, né, foi muito, muito legal escutar vocês, muito importante para mim. E nas aldeias que eu vou, tem muitos casos de suicídio, né, e os relatos que eu ouvi é que os indígenas Sateré, principalmente os jovens, eles têm andado muito sem perspectiva. E aí eu tenho que entender melhor, né, porque eu acho que dá para entender, assim, um pouco lendo e estudando sobre eles também, mas o que vai realmente me trazer, vamos dizer assim,
um entendimento, né, o mínimo entendimento assim, sobre o que está acontecendo, é escutando eles e compreendendo, estando lá, né, realmente. Mas o que eles falam é que tem muita falta de perspectiva, acho que um pouco por esse não lugar, né, que acontece, assim, de se sentir indígena, mas ao mesmo tempo querer pertencer ao mundo branco, ao mesmo tempo não se sentir pertencente ao mundo indígena, e é aquela coisa, né, muito conflituante, assim, que acontece nessa transição, eu acho, né? E aí eu queria escutar vocês, se possível, algum de vocês, ou os que quiserem, sobre essa questão do suicídio no meio indígena, né? Que eu acho que tem acontecido em muitas etnias, né? Mas isso também não é uma coisa só dos indígenas, né? Lógico. Se a gente for comparar a sociedade ocidental, também tem muito suicídio. Mas eu acho que as razões são outras, né? Tem muito a ver com o território também, tem muito a ver com o coletivo, né? Igual alguém falou, não lembro quem, agora, mas que ninguém, principalmente o indígena, não é só, não dá para escutar só como indivíduo, né? Tem que estudar como coletivo. E aí eu queria escutar um pouco essa questão, assim, sobre como vocês veem, né, o suicídio, porque eu me preparei muito para ir, né, para esse momento, mas eu me sinto bem despreparada também ao mesmo tempo, porque eu acho que só o que vai me preparar de fato é o contato, né? E a postura de aprendiz mesmo, a escuta humana. E eu quero estar construindo esse trabalho com eles, né, para construir esses caminhos de enfrentamento para essa falta de sentido que assola a comunidade, né? Mas eu quero fazer isso junto mesmo, e não de uma forma impondo o meu saber, né? E é isso, eu gostaria que vocês me dessem um conselho, que eu estou um pouco insegura, assim, mas ao mesmo tempo com muita vontade, sabe, de fazer algo legal. É isso. Pessoal, o que vocês acham de a gente ouvir todas as perguntas e aí a gente faz umas considerações finais? Pode ser? Então, Paula. Oi, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Baixapá para quem é de Baixapá, Naqueie para quem é de Naqueie, Jander, um abraço, querido. Consegui te ouvir, consegui ouvir Carly, Liz. A minha fala não é uma pergunta. Eu queria mais reagir mesmo a esse espaço. Provavelmente me emocione, mas talvez não chore, mas vou tentar falar sem chorar. Queria dizer que é muito importante, né, ver a postura de espaços que tem acontecido, né, no CRPMS, que em outros tempos tinha ali algumas frustrações nossas. Ali, eu tô falando das turmas que se formaram ali em 2014 e tal, né, e eu queria falar com o teu coração mesmo, Bárbara, porque eu fico pensando assim, se para nós, não indígenas, que caminhamos com vocês, né, tentando aprender, né, aí muito nessa inquietação de Júlia, por exemplo, que trouxe agora, se para mim, como Caraí, eu me senti menos sozinha com a tua presença no CRP, eu fico pensando no teu povo, sabe, e nos demais psis indígenas daqui. E não só psis, as pessoas não psis também, né, então eu queria te dizer isso, eu me senti menos sozinha, né, caminhando na psi, quando você chegou no CRP, e é muito diferente. É outro território o CRP nesse momento, assim. São muitos espaços que a gente viu, a tua representatividade também, em muitos espaços, assim, de visibilizar mesmo. Aqui o Conesul, que era meio esquecido, né? E você cutuca aí e coloca para lembrar. E eu queria falar aí com o coração de Carly agora, que é uma mulher de uma família de mulheres maravilhosas, daquele panduí maravilhoso, que é o fundo da aldeia Mambaia ali, cheio de ancestralidades e de referenciais de cuidado tão preciosos. Isso não é romantizar a psicologia, mas a gente também não pode perder a poesia. Estou falando de realidade mesmo, porque eu sei que ela é de uma família de mulheres fortes. E eu acho, Bárbara, que se
ela trouxe, né, essa fala aí de dor nesse momento, é porque ela sentiu que esse era um espaço de confiança. E esse Nheia tem que sair em algum lugar. Então, se foi aqui, meu amor, é o que tu cativou também, as demais pessoas que pensaram esse espaço também. E fala de Jander também aí na luta no direito, que é o juridiquês é o tão dominador, né? Então, tão colonizador aí também. Mas eu acho que a fala da Carly traz aí a importância da universidade pensar. Eu não sei quantas professoras estão aqui presentes de universidade, mas o quanto que as universidades precisam pensar em espaços de acolhimento. E embora, né, as universidades aqui tenham ouvidorias, né, bolsa para pagamento de psi, né, de cuidados em saúde mental, é importante que se pense uma forma de acolhimento, né, para a comunidade acadêmica indígena, e que seja atualizado, né, porque não basta criar e isso não ser fortalecido. E aí falo de Naim também, os núcleos específicos, né, da universidade, que é importante que estejam fortalecidos também. Para que as pessoas não terminem a faculdade com um sentimento de nunca mais voltar para ela. Isso quer dizer alguma coisa, é importante que a gente pense sobre isso. Mas aí também quero dizer, né, das irmãs de Bárbara, né, que aí teve esse encontro, né, a Kátia tinha me contado mesmo, e mandar um abraço para a Liz também, né, dizer-lhes que também tive a oportunidade, a companhia de viver coisas muito bonitas com a outra irmã de Bárbara, que é a Luana, né? E a gente cuidou da região de Carli, né? E tudo é reencontro, né? A psi é reencontro, mas a ancestralidade faz isso com a gente. E é isso, quero deixar um abraço para vocês e agradecer, Bárbara, por trazer aí outras cores e pintar mesmo, né? Com a floresta, as cores da floresta, o cheiro das florestas e das lutas todas. A psicologia, Murucum, Genipapo e tudo mais. Um abraço para vocês, viu? E bons caminhos para vocês. É uma honra. Paula, minha querida, profissional maravilhosa. Gente, a Paula, para mim, assim, ela foi, assim como eu fui, né? Eu acho que uma pessoa que ajudou muito a Carly, a Paula foi assim para mim. Então, eu enfrentei essa violência dentro das minhas próprias colegas psicólogas que invalidavam o meu conhecimento, que invalidavam a forma que eu lidava com a comunidade. E a Paula foi a pessoa que comprou a minha briga, né, me defendeu, e me defendi, me defende, né? Então, eu admiro muito como profissional e como amiga também. Então, muito obrigada, Paula, né, pelas suas palavras. Ela sempre enche o nosso coração e renova as nossas energias. Jander? Eu só queria também agradecer a Paula por ter colocado esse relato e ter nos abrilhantado mais esse evento com falas reais. Então, cada um que traz um pouquinho da sua ancestralidade, né? Seja na área do direito, na área da psicologia, falar para quem tem coração inquieto, né, que vai aos territórios indígenas, que quer mudança, que precisa de mudança, está no caminho certo. Quando a Bárbara fala da importância de procurar, né, uma equipe multidisciplinar, porque eu estando na defensoria, eu notei muito isso, que a gente trabalha com um todo, e os povos indígenas no coletivo. Então, assim, você está indo para Parintins, procura ali profissionais que atuam dentro da saúde indígena, que conhecem o território, que conhecem a forma de trabalho, né, dentro dos territórios, porque a gente, em qualquer lugar que formos, nós temos que pedir licença. Então, que com esse pensamento, você comece, né, a desenvolver um trabalho
com muita humildade, com muita escuta e com muito também, com muita humanização. Porque muitas vezes a gente quer aplicar o direito, quer aplicar as normas da psicologia, as normas do direito, num território que a gente não conhece, é desconhecido. Então, que nós possamos, né, ter esses cuidados, né? Você está indo para um território, até esqueci aqui o nome da professora, não sei, da profissional, mas você está indo para um território que você não conhece, mas que você sabe que tem uma equipe multidisciplinar, que tem enfermeiros, que tem a psicologia, que tem a defensoria. Então, assim, eu puxo um pouquinho mais para o direito, porque dentro de cada defensoria, né, dentro do Estado, tem um núcleo parecido de promoção e defesa dos povos indígenas e das questões éticos-raciais, que envolve ribeirinhos, pessoas pretas. Então, assim, que você comece a construir, né, comece a falar com essas organizações. E teve uma outra pessoa que falou da questão de olhar, né, os sinais que dentro da psicologia, quando a gente tem esse olhar, né, na psicologia, no direito também a gente tem esse olhar de analisar, né? Então, assim, essa pessoa sofreu um tipo de violência. Nós, como defensoria, nós entramos com a medida de proteção. Então, a gente tem uma equipe profissional muito grande dentro dessa equipe multidisciplinar que vai nos ajudando, né, a colher informação, que possamos ser transformadores, que a gente consiga ir colhendo. Eu não conheço, mas eu vou buscar conhecer com muito respeito, porque é um momento de muita ancestralidade. Então é basicamente isso, é um momento de escuta. E aí você, a gente fala, você estando dentro do território, ele vai começar a falar com você. Quem está dentro dos territórios vivencia os territórios, de certa forma, a gente começa a ter esse olhar, né, mais humano. Então é basicamente isso, é um olhar de escuta, primeiramente, de você desconstruir, né, aquele conceito de psicologia e olhar, um olhar humano para uma pessoa que há muito tempo, né, há um tempo atrás, não era nem considerada uma pessoa humana. Para que a gente possa estar com um olhar sensível para isso, para todas as demandas que o território nos proporciona como um desafio, também como um questionamento. É isso. Obrigada, Jander. Carly ou Luiz, alguém quer responder a nossa colega Júlia? Olá, eu vou responder ela de maneira bem breve e pontual, mas fazer esse movimento que a Júlia está fazendo de estudar, né, se preparar para conhecer a história, né, a partir dos estudos do território que ela vai participar, observar também, quando chegar lá, observar o território, escutar também, né, a comunidade, escutar as histórias e também realmente observar, conhecer a cultura e também, como o Jander falou, se comunicar com os profissionais de saúde que já estão lá, outros psicólogos, e realmente no início fazer esse movimento mesmo de observação, de conversa, de entender o território. E com o tempo você vai pegando segurança para começar a intervir, mas é importante realmente o início ter esse conhecimento, sempre buscar conhecer, sempre buscar ouvir, observar, e é isso. Muito obrigada, Liz. Gostaria também de fazer um comentário. Júlia, que desafio! 3 meses.
vou te dizer uma coisa, nós indígenas a gente é meio desconfiado, tá? Para a gente ir confiando numa pessoa assim em 3 meses, olha, força, colega. E já é desafiador, 3 meses, né? Até isso a gente tem que pensar, né? Em que tipo de saúde mental eu vou fazer em 3 meses? Porque na legislação ou no protocolo dos mãos brancos, vocês têm que dar resultado em 3 meses. Né? Já começa aí a pressão e também a violência em cima de uma psicóloga, né? Geralmente, a gente não tem metas dentro da psicologia, né? Na saúde primária, porque a gente tem toda essa questão, né? Não é números, é qualidade. Então, assim, olha, colega, força, viu? Mas eu vou te dar uma dica que foi o que eu fiz. Eu trabalhei na área da saúde, mas eu fiquei 1 ano, tá? Organizando. Eu fiz um mapeamento de todas as lideranças, né? Então, juntei liderança católica, liderança evangélica, que infelizmente isso também está muito dentro da nossa comunidade indígena, influencia muito na nossa forma de ver o mundo, lideranças tradicionais, e em especial, Júlia, sempre ouvi as mulheres, porque dentro da nossa comunidade indígena e também, né, a gente pode ver por meio dos relatórios de outras lideranças, mulheres indígenas, que denunciam o quanto esses homens, muitas vezes lideranças, também são abusadores, também são violentos. E é muito fácil a gente ouvir o homem, porque ele vai justificar a violência, muitas vezes por ser cultural, é cultura. Mas é fácil eu ouvir o agressor, né? Ah, é cultura, ah, é normal. Então, assim, não é normal violência em nenhuma cultura. Não é normal, né, você se apossar de um corpo de uma mulher, né, em qualquer tipo de cultura. Então, assim, em especial que você tenha um olhar, né, esse contato com as mulheres, né, procura saber quem são essas referências no território. Eu acho que o seu trabalho ele vai caminhar reconhecendo, né, os saberes dessas mulheres indígenas, que é muito importante. Né? Provavelmente lá vocês vão ter agente de saúde ou alguma liderança, né, que é mais ligada à questão da saúde no território, então que você possa se aproximar deles também. Mas, olha, espero que você tenha uma boa experiência e que, quem sabe, né, você traga também essa experiência para nós. E é isso que eu gostaria de propor futuramente, né? Nós estamos propondo futuramente um encontro para que esses profissionais que atuam com a comunidade indígena possam o expor. Né? Então, esse é nosso desejo, nosso sonho, né? Que a gente possa expor boas práticas. Né? Boa sorte, qualquer coisa estou à disposição, né? Para poder te ajudar, né? De alguma forma. Então, é isso. Então, eu passo para a nossa coordenadora da comissão, Niara, para fazer o fechamento e a finalização. Gente, muito obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigada, Liz. Obrigada, Jander, né, por compartilhar conosco, né, essas experiências que nos fazem refletir muito e ser melhor, né, na psicologia e ser melhor enquanto profissional da psicologia. Bom, agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes, principalmente a vocês que puderam expor a produção que vocês têm se dedicado a fazer, as histórias que são também atravessadas pelo racismo anti-indígena, mas, sobretudo, entendo que esse é um evento sobre vida, sobre as possibilidades que nós temos para trilhar caminhos para se distanciar, minimizar da função social e histórica da psicologia, que é a violência. A gente não pode negar que a psicologia ela tem esse histórico, que ela cumpre essa função. Afinal de contas, toda a psicologia ela é política. Por que a psicologia que a gente aprendeu na sala de aula não seria? Né? Então, esse é um evento, eu entendo, convite para que a gente possa modificar
e se apropriar das encruzilhadas da vida, não somente da sobrevivência, né? Então, são várias pessoas aqui reunidas, experiências, produtores de conhecimento, para que a gente possa continuar a construir, porque se a gente está aqui hoje, né, porque muitos deram literalmente a sua vida e continuam dando, continuam cultivando a potência de transformação, a potência de realização e a potência de criação que há em nós, né? Então, agradeço a todas as pessoas presentes, que esse seja o primeiro evento de muitos que a gente vai fazer, né? Afinal de contas, também é parte de um conselho produzir esses espaços para orientar, né? Incentivar uma formação cada vez mais contextualizada com a realidade brasileira e com a grande diversidade, né, que é a população brasileira. Nós estamos falando de pelo menos dois, vou dizer assim, povos no geral, que são os povos indígenas e os povos negros, que compõem mais de 50% da população brasileira. Então, nós não somos minorias, nós não somos um recorte, nós somos o centro do Brasil. E a psicologia precisa estar voltada para nós. Afinal de contas, uma psicologia voltada para povos indígenas, voltada para o povo negro, é uma psicologia voltada para a população brasileira e para aquelas pessoas que, historicamente, politicamente, estão numa condição de violência. Tá? Então, saúdo a todos que se disponibilizaram a estar conosco nessa noite e que esse seja o início, mas também a continuidade dos trabalhos anteriores feitos, principalmente nesse núcleo de psicologia e povos indígenas. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite.